O BTS desembarcou no Brasil para 2 shows lotados no Allianz Parque no final de maio. Mesmo com as 2 datas, vários fãs ficaram de fora, mas a Larissa Manoela ficou de dentro e postou essa foto aqui no Insta. Isso deixou vários ARMYs muito pistola, chamando ela de biscoiteira e de modinha, que gerou toda uma tour. E eu acho isso um mote perfeito para falar sobre síndrome do underground. Pera, você não entendeu nada? Então calma que a gente vai explicar por partes, mas primeiro solta a vinheta. Bom, vamos lá. O BTS é um conjunto de K-pop, ou pop coreano. O K-pop, como a gente entende hoje, é um gênero que surge na Coreia a partir aí de meados dos anos 90, juntando elementos de gêneros musicais bem diferentes, indo da música tradicional coreana ao hip hop, passando pelo rock, pela música clássica e pela música eletrônica. O K-pop tem tomado a Ásia de assalto desde o final dos anos 90, com a chamada onda coreana, que gerou uma indústria gigantesca, milionária, que move milhões e milhões de dólares todos os anos. Na última década, a indústria do K-pop chegou com toda a força ao ocidente com os chamados idols, que é uma categoria específica de artistas de dentro do mundo do K-pop. E nessa onda de popularidade global do K-pop, uma banda parece se destacar de todas as outras: o BTS. Desde o seu surgimento em 2013, o conjunto de 7 rapazes de Seul vem acumulando números de vendas e shows comparáveis aos Beatles, competindo no mercado internacional pau a pau com os nomes de peso tipo Drake. Eles são de muito longe o maior conjunto musical da história da Coreia. Bom, isso é um resumo do resumo do resumo do resumo do que é o BTS, do que é o K-pop. A história toda é muito mais complexa e isso daqui é só pra gente poder começar a nossa conversa. A gente ainda quer fazer um vídeo do Mimimídia só sobre K-pop, mas enquanto isso não acontece, eu vou colocar alguns bons links aqui no comentário fixado. Bom, então, aí o BTS veio pra São Paulo para fazer 2 shows no final de maio de 2019 no Allianz Parque. 2 shows que rapidamente esgotaram todos os ingressos e que deixaram muitos ARMYs, que é o nome dos fãs da banda, do lado de fora. E aí nisso, eis que a Larissa Manoela, sabe a Larissa Manoela? Aquela atriz mirim que ficou famosa por Carrossel, depois continuou a carreira de atriz, virou cantora também e tal. Bom, então a Larissa Manoela postou essa foto aqui no Instagram, na plateia do show do BTS, pro qual ela tinha ganhado ingressos pra ir. Ingressos que vários ARMYs não tinham conseguido comprar. Aí pronto, o palco tava armado por uma chuva de acusações contra a cantora. Fãs questionando se ela era ARMY de verdade, chamando ela de covarde, de nojenta, de biscoiteira e de modinha. E esse fenômeno me chamou muita atenção, mas antes que o hate comece a chover pra cima de mim, deixa eu deixar bem claro que esses comentários não representam a totalidade dos fãs do BTS nem do K-pop. Nesse mesmo post no Instagram, vários ARMYs inclusive saíram em defesa da Larissa Manoela. Mas esse comportamento que alguns fãs do BTS tiveram ao ver a Larissa Manoela se apropriando de uma coisa que era deles, me fez pensar num tipo de comportamento que eu acho que todo mundo aqui já viu. Alguém reclamando na fila de um filme de super-herói, falando que a maior parte das pessoas ali nunca leram o quadrinho. Alguém falando que você não pode julgar se a série é boa ou não se você não tiver lido o livro. Reclamando que a banda ficou ruim depois de um álbum que ela lançou que fez ela atingir novos públicos. Esses são todos exemplos do que a gente pode chamar de síndrome do underground. Sabe aquela sensação que tanta gente tem de que é especial porque gosta de uma coisa que outras pessoas não gostam, ou melhor ainda, que outras pessoas nem conhecem? Um certo sentimento de, sei lá, de superioridade por consumir uma mídia, um produto de mídia que talvez não seja tão massificado quanto outros. Pois é, isso que é a tal síndrome do underground. Bom, e eu acho que esse tipo de comportamento ele é mais fácil de ser percebido, mais recorrente, entre adolescentes, principalmente quando eles começam a se organizar dentro de grupos de interesse. Os metaleiros, os skatistas, a galera do futebol, a galera do sertanejo. Tem um vídeo do Júlio Vitor, do canal Tá Na Capa, um vídeo que inclusive é sobre K-pop, que ele vai discutir um pouco esse fenômeno e vai dar pra ele o nome de tribalismo.
O período da adolescência é um período muito crucial na construção da nossa identidade. Nesse processo de entender quem sou eu em relação ao mundo, quem sou eu em relação aos outros. Ao longo da nossa infância, esse fenômeno ele já começa, em alguma medida, na nossa relação com os familiares, nas relações que a gente estabelece na escola, mas ainda é algo muito incipiente. É na adolescência que a gente começa, de fato, a tentar entender esse nosso lugar no mundo. E, como que é difícil esse processo. Não é por acaso que, para tanta gente, a adolescência acaba sendo um período até meio traumático. E aí, uma estratégia que muitos de nós usamos para construir essa identidade, para entender esse nosso lugar no mundo, é justamente essa da gente se aproximar de outras pessoas que tenham interesses parecidos com os nossos. Eu vou dar o exemplo da minha adolescência, para a gente poder entender isso um pouco melhor. No meio do turbilhão confuso de todas as identidades que me definem, eu sou homem, eu sou mineiro, eu sou torcedor do Galo, eu sou leitor de livros do Tolkien, eu gosto de quadrinhos da Marvel, eu gosto de videogames da Nintendo. Eu escolhi um traço para me definir acima de todos os outros e para me relacionar com aqueles ao meu redor. Eu era metaleiro. Inclusive, se o Tavos do passado estivesse vendo esse vídeo agora, ele ia me dar um soco na cara, porque eu fazia questão de falar que não era metaleiro, eu era headbanger. Porque metaleiro é quem faz panela e tal. E essa escolha não se dava necessariamente por esse ser um traço que eu considerava mais importante que os outros, mas porque era um traço com o qual eu conseguia me identificar com um grupo. No meu caso, na minha escola e nos ambientes que eu frequentava, não tinha, por exemplo, um grupo coeso e organizado bastante identificado de, por exemplo, fãs do Tolkien ou fãs da Nintendo. E sei lá, o grupo de fãs do Galo normalmente era feito por meninos muito mais populares e atléticos com os quais eu não me identificava muito. Mas tinha sim uma galera que ouvia o mesmo tipo de música que eu ouvia. E eles se organizavam, eles davam rolê juntos, eles formavam bandas, eles iam em show, eles compartilhavam música um com o outro. Então a minha identidade passou a ser construída muito na minha adolescência a partir de ser metaleiro. Foi aí que eu deixei meu cabelo crescer, comecei a ter barba, comecei a usar roupa preta e tudo aquilo que a gente associa a essa imagem do metaleiro. Pra vocês terem noção, no meu caso, essa definição foi tão profunda que até o nome pelo qual você e a maior parte das pessoas me conhece hoje, Tavos, veio dessa época. Até essa fase da minha vida, todo mundo me conhecia como Tavinho, que vem de Otaviano, né? Mas eu tinha um amigo do grupo dos metaleiros que ele tinha mania de dar um apelido pra todo mundo que era latinizando o nome e colocando metal no final. Então ele era o Júlio e virou o Julius Metal. A gente tinha um amigo que era o Chuck e virou o Chuck's Metal. Tavinho era muito pouco metal. E aí eu virei o Tavos Metal, ao qual eu acrescentei depois, durante um tempo, Tavos True Metal, porque eu tinha que, obviamente, ser mais metal que todos os outros. Bom, eventualmente eu larguei o metal, fiquei só com o Tavos, mas essa fase me marcou tanto que praticamente serviu pra mudar meu nome. Não, e você falou assim, me deu uma fritada, por que especificamente metaleiros, né, e não outra característica da nossa vida, assim, que virou a turma que tava lá no colégio. Aí eu pensei, é porque é música, né, eu não sei. Os grupos, pelo menos na minha escola, eu acho que eram sempre muito relacionados à música. Então tinha a galera do metal, a galera do pagode, a galera que curtiu Axé Brasil. Os micareteiros, né? Micareteiro e tal. Não, e pensando assim faz muito sentido, porque música determina muito o que as pessoas faziam fora da escola. Ok. No sentido que muitas vezes a atividade social ela é regida pela música, né? Isso tem uma coisa, eu acho, que diz um pouco sobre a cultura jovem a partir dos anos 80, principalmente. Não, talvez até desde antes, né? A gente pensa os hippies e tal. Que ela é muito determinada pela música, né? Pelo tipo de música, assim. Eu acho que tem uma coisa, que a música, ela é um tipo de atividade humana que é extremamente social, né? Ok. Ainda que a gente tenha vários modos de consumir música, né, individualmente e tal, mas um pouco do que eu comentei até no vídeo sobre o holograma do Zappa, né, assim, a música ela tem muito esse caráter interacional, né, do show, da banda, do, né, então eu acho que faz algum sentido
usar música como esse balizador. E música é meio hino também, né? De comportamento, talvez. E eu acho que os subgêneros do rock, de um modo geral, tem muito essa coisa de música e comportamento, música e moda, música, né? Ela dita muito. É isso, é o que você veste, é o que você. Mas e eu acho que tem uma coisa também, eu acho que assim, isso num sentido mais amplo, abstrato, conceitual, mas no nível prático, e pelo menos no meu caso, é um pouco isso, assim, não tinha a galera que curtia Tolkien. Eu conhecia várias pessoas que liam, que gostavam, mas isso não era um elemento que as pessoas se encontravam todo dia pra discutir se o Balrog tinha asa ou não. Eu até fazia parte e isso é muito curioso no caso do Tolkien. Eu fazia parte de um fórum, que existe até hoje, que é a Valinor, que é o principal fórum de Tolkien do Brasil. Conheci várias pessoas lá, algumas que eu tenho algum contato até hoje, mas curiosamente, a grande maior parte metaleiros. E o que eles... Embora a gente use encontros do fórum, o que unia todo mundo era Tolkien. Mas quando você vê, era todo mundo cabeludo, camisa preta, ouvia bandas parecidas. E aí, no fim, a nossa identidade coletiva era de metaleiro, né? Então tem isso. Curioso. Bom, mas aí que vem o pulo do gato. Quando eu me identifico com um grupo, eu não me identifico só em afirmação àqueles com quem eu tenho algo em comum. Eu também me identifico em negação àqueles com quem eu não tenho algo em comum. Ou seja, eu sou metaleiro porque eu me identifico com os metaleiros, mas também eu sou metaleiro porque eu não me identifico com os skatistas, com a galera da Lan House, com o povo do sertanejo, com os maromba. E é muito comum na adolescência essa identidade surgir não só a partir da negação, mas a partir da hostilidade. No meu caso, por exemplo, parte de ser metaleiro tava em odiar os emos. E zoar os emos, inclusive, e tal. Bom, mas o que acontece quando o outro, esse que não sou eu, começa a gostar das coisas que me definem? O que acontece quando o playboy maromba começa a ouvir Iron Maiden, quando o menino do sertanejo começa a se interessar por Game of Thrones, quando o nerdão dos videogames começa a querer assistir futebol europeu? Bom, aí, essa mentalidade tribalista entra em curto-circuito. Eu lembro de um exemplo muito emblemático da minha adolescência, quando o clipe de Nemo, do Nightwish, estreou na MTV Brasil. Era uma banda de power metal, ou de metal melódico, com um clipe tocando na MTV. E aí, de repente, todos os populares da escola estavam escutando Nightwish. Pra mim, e pros outros metaleiros, aquilo era o fim da picada. O Nightwish era nosso. Eles estavam roubando aquilo da gente. De repente, uma coisa que me definia em oposição, eu sou metaleiro porque eu gosto de Nightwish e os playboys não, de repente não me definia mais. E aí começa-se a criar todo tipo de mecanismo pra tentar justificar esse paradoxo. É o playboy que não é fã de metal de verdade, é o Nightwish que se vendeu, é o metal melódico que é uma vertente muito comercial do metal. E aí eu vou tentar de toda forma diminuir a experiência que o outro tem com aquele produto de mídia. Isso que é a síndrome do underground. É isso que acontece na cabeça de alguns ARMYs quando de repente a Larissa Manoela, um outro, rouba aquilo que até outro dia era deles. Mas olha só, pra ser bem sincero, isso é bastante comum nessa fase da vida. Eu diria até que é um pouco natural. Eu era muito assim. Vocês eram assim também, gente? Tem uma coisa que eu lembro muito claramente na minha cabeça, que eu fiquei muito agoniada quando virou modinha, que foi Strokes. Nossa! Você gostava de Before to School? Nossa, Strokes pra mim foi muito dolorido quando chegou na galera popular da escola, quando começou a tocar em festa. Nossa, eu ficava tipo assim, muito sentindo que era a coisa mais íntima Que minha, engraçado. sabe? Quando que Strokes não era popular? Assim, só pra ter uma ideia. É porque, na minha cabeça, esses Strokes já era muito mainstream. Porque eu ouvia metal, porque... Não, Strokes pra mim era uma banda da época que eu fuçava muito, e MySpace, e Orkut, e cavava, e aí eu tinha aquela banda que eu amava, enfim. Tem muita galera que foi assim com Arctic Monkeys, né? Então, que começou a ouvir na época do mas MySpace, né?
Depois, eu também tive isso com Arctic Monkeys, mas assim, foi depois. Porque eu com música era muito assim, tipo, no Brasil eu só ouvia coisa no virtual. Era tipo o meu lugar de ouvir música. E aí, saudades, então tipo, não, pra mim, pra eu não gostar de alguém, era a pessoa gostar de qualquer coisa que eu ouvia. Assim. É sério, eu detestava quando alguém vinha falar que conhecia alguma coisa que eu ouvia, etc. Que eu escrevia nome de banda, eu gravava meus próprios CDs com tipo minhas A pessoa vai puxar conversa achando que eu detestava, eu achava que todo mundo tava mentindo, entendeu? Eu achava que era sempre mentira, não, eu detestava. Mas Strokes foi um negócio assim que doeu profundamente. A minha experiência é outra. Eu não lembro de ficar puto porque outra galera escutava isso. Mas eu ficava super confuso. Tipo assim, por que meu metal é ruim mesmo? Tipo assim, não... Mas quando você era metal, você não tinha essa coisa com poser, não? Tá, ok. Porque o ódio ao poser é a mesma coisa, assim, do underground. Ok, mas eu tinha essa coisa do ódio ao outro. Tipo assim, de galera pagodeira... etc, Playboy, eu lembro que na época eu tinha dessa coisa também. Mas especificamente eu não lembro disso. Eu vi alguém escutando coisa que eu gosto e ficava... Nossa, White Stripes me deixou puto, Franz Ferdinand me deixou puta. Não, era essas bandas, toda vez que elas estouravam eu ficava, não acredito. Isso é tão contraditivo, porque... Quando vinha tocar no Brasil eu ficava puta. Arctic Monkeys no Teen Festival, nossa, era o meu fim. Aquilo era o meu fim, entendeu? Eu detestava. Enfim, mas isso passa, né? Graças a Deus isso passa. O importante é que isso passa. Como passa? Eu acho que essa síndrome do underground é um pouco uma parte natural do nosso processo de construção da identidade. E normalmente, do mesmo jeito que ela vem, uma hora ela vai embora. Hoje, as bandas que eu escutava na adolescência, o Blind Guardian, o Iron Maiden, o Darkthrone, o Creator, são muito especiais pra mim. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que pros milhões de ARMYs, o BTS sempre vai ocupar um lugar muito especial no coração deles. Mas eu não dependo mais dessas bandas pra localizar o meu lugar no mundo. E quem gosta ou deixa de gostar delas é a menor das preocupações da minha vida. Até porque depois que os boletos começam a chegar, o nosso senso de prioridade muda muito. Mas essa fase nem sempre passa. Para algumas pessoas, essa continua sendo a forma predominantemente com a qual elas se relacionam com os produtos de mídia que elas gostam. E esse sentimento de afirmação por exclusão começa a ficar cada vez mais aguçado. A síndrome do underground vai evoluindo e ela vai desembocar no que em inglês a galera chama de gatekeeping, que seria algo tipo guardar a porteira, que a gente pode falar em português que é um pouco nosso fiscal. Sabe aquele cara que se te vê com a camisa do Wolverine, vai vir te perguntar qual que é a sua revista favorita da fase do Chris Claremont, e se você não souber responder, ele vai revogar a sua carteirinha de fã de quadrinhos? Pois é, esse cara mesmo. E eu falo cara, porque convenhamos, 95% das vezes é um cara, normalmente branco, frequentemente hétero. E isso é muito significativo, porque eu acho que esse é o perfil da maior parte, não vou dizer todos, mas da maior parte das pessoas que não superam essa síndrome do underground e viram esses fiscais de gosto alheio. E quando a gente para pra perceber, essa fiscalização é particularmente perniciosa e insistente sobre as mulheres. É o cara que duvida que uma mina possa gostar de black metal porque mulher só ouve metal melódico. Ou outro cara que não acredita que uma mulher tenha lido quadrinho porque mulher só vai ver filme de herói por causa do namorado. Ou o famoso, o eterno, o infalível cara que sempre vai perguntar pra qualquer mulher se ela sabe a regra do impedimento. Mesmo que ela seja uma árbitra certificada pela FIFA. Não é. Tipo, a experiência é 100% essa mesmo. É desse jeito que funciona. Eu só queria registrar aqui com a minha vivência enquanto pessoa que sempre foi entendida como mulher, que é assim, que a gente tem que lidar com fiscais. Chatão isso. É, chatão. O que eu sinto é que às vezes, para algumas pessoas, esse processo de afirmação de si via negação do outro passa a florescer no adubo ou
melhor dizendo, no estrume do ódio ao outro. Então cria aquela mentalidade de eu sou homem porque eu gosto de futebol e mulher não gosta de futebol. Eu sou hétero porque eu vejo filme de ação e gay não vê filme de ação. E isso vai se enraizando cada vez mais, se desdobrando cada vez mais, e essas identidades vão passando cada vez mais a se afirmar na negação do outro. Então assim, você tem aquele amigo marmanjo de 40 anos que passou a sessão inteira dos Vingadores reclamando que todo mundo que tava lá era modinha? Bom, pode ser que esse cara seja um grandessíssimo de um canalha, mas talvez pode ser também que ele só tem algumas coisas meio mal resolvidas aí da adolescência dele. Então, além de recomendar uma terapia, que é sempre bom, manda também esse vídeo pra ele. Quem sabe isso não inicia um processo de autorreflexão que pode fazer dele uma pessoa melhor. Ou quem sabe, dependendo de como ele for reagir, você descubra que talvez ele não queira ser uma pessoa melhor. Pessoal, deixa eu agradecer muito aqui ao Júlio, do canal Tá Na Capa, e a Aline, apoiadora nossa do Catarse, pela ajuda deles com esse roteiro. O Júlio não só tem vídeos ótimos sobre o K-pop, sobre o BTS, como também ele me deu vários insights interessantes sobre todo esse rolê com a Larissa Manoela. E a Aline é uma tremenda de uma psicóloga e me ajudou demais a sistematizar toda essa discussão sobre construção da identidade na adolescência. E inclusive me indicou um artigo muito interessante a respeito, que eu deixei o link aqui no comentário fixado. Valeu demais, gente, sério. E aí, você já sofreu com o síndrome do underground? Como que foi seu processo de superar ela? Eu já expus todos os podres da minha adolescência aqui. Agora é sua vez, vamos lá, a gente vai conversar sobre isso nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e também de mandar ele no zap como indireta pra alguém no grupo que tá precisando daquele recado. Um beijo no coração e até mais.